Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Não quer aparecer os slides, espera um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Hoje está abafado, né, gente? Tá não, professora, tá bem tímido. Tá o quê? Não ouvi, não. Eu tô em Ponta Negra, tá? Muito gostosinho. Ah, que beleza. Só arrastar a janelinha de vocês aqui. Coloquem um nome no chat. Deixa ele registrado. Vou começar aqui, depois eu vou dar uma parada e vocês podem me perguntando, tá? Bem, hoje a gente está na terceira aula, né? A gente hoje vai conversar um pouquinho sobre os elementos da psicomotricidade e também outros assuntos relacionados, né? E para começar, só para a gente pensar um pouquinho na etimologia da palavra, né? Psicomotricidade, o psi tem relação com a parte emocional, né? O com cognitivos, o motri, movimentos humanos, e idade, as etapas de desenvolvimento. Então, psicomotricidade, essa aí é a etimologia da palavra, a gente vai entendendo que é a união de todos esses componentes emocionais, cognitivos, movimentos humanos, as etapas de desenvolvimento. Bom, segundo a Associação Brasileira de Psicomotricidade, o que significa, né? Significa a integração de todas as funções psíquicas e motoras em virtude da maturidade do sistema nervoso. Então, a gente já começa a ler e vai entendendo que a relação é estabelecida a partir de uma maturidade do sistema nervoso. Ou seja, a psicomotricidade pode ser definida como a ciência que estuda o homem através do movimento, relacionando também suas ações com o mundo interior e exterior. Tá? Então, é uma ciência que estuda o homem através do movimento, mas não é só o movimento, ele vai relacionando as suas ações com o mundo interior e exterior. Trata-se da capacidade do ser humano em determinar e executar mentalmente seus movimentos corporais. E está relacionado ao processo de maturação, no qual o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Então, assim, vocês já tinham escutado essa palavra, já tinham lido em algum lugar ou não? Quem poderia me responder? Eu já tinha escutado, mas eu queria aprofundar, não. Ah, tá. Já li um bocado já sobre, adoro. Acho o Ótimo, máximo. ótimo. Então, a psicomotricidade existe nos menores gestos e em todas as atividades que desenvolvem a motricidade da criança, visando ao conhecimento e ao domínio do seu próprio corpo. Por isso dizemos que a mesma, né, é um fator essencial e indispensável ao desenvolvimento global e uniforme da criança. Interessante que aqui eu destaco para vocês, né, que ela existe nos menores gestos, então assim, vai desde os menores gestos a toda... Peraí, deixa eu só admitir a Vitória. Pronto. Professora, Oi? é tudo que envolve no corpo da criança? Isso aí, mas não deixa eu para frente um pouquinho que vai clarear para você, vai ficar um pouquinho mais fácil de entendimento. Deixa eu passar aqui que eu vou mostrando para vocês. A estrutura da educação psicomotora
é a base fundamental para o processo intelectivo e de aprendizagem da criança. O desenvolvimento evolui do geral para o específico. Quando uma criança apresenta dificuldades de aprendizagem, o fundo do problema, em grande parte, está no nível das bases do desenvolvimento psicomotor. Então, eu vou ler de novo esse pedacinho. O desenvolvimento evolui do geral para o específico. Quando uma criança apresenta dificuldade de aprendizagem, o fundo do problema, em grande parte, está no nível das bases do desenvolvimento psicomotor. Então, durante o processo de aprendizagem, os elementos básicos da psicomotricidade são utilizados com frequência. O desenvolvimento do esquema corporal, atenção nesses nomes, hein? Da lateralidade, da estruturação espacial, da orientação temporal e pré-escrita, são fundamentais na aprendizagem. Um problema em um destes elementos irá prejudicar uma boa aprendizagem. Então, a gente está falando de esquema corporal, lateralidade, a estrutura do espaço, orientação de tempo, aqueles primeiros movimentos da escrita. Então, assim, um problema em algum desses elementos pode prejudicar uma boa aprendizagem. É uma hipótese, que já foi corroborada a partir de pesquisas. E a criança cujo desenvolvimento psicomotor é mal constituído poderá apresentar problemas na escrita, na leitura, na direção gráfica, na distinção de letras, na ordenação de sílabas, no pensamento abstrato, no caso da matemática. Aí ela só consegue ficar no concreto, na análise gramatical, dentre outras. Como a gente já tem conversado aí, quando tem que ter muita sistematização, quando tem que ter, assim, muita interpretação, muita lógica, aí a coisa já começa a complicar, A mesma coisa no estudo de gramática, tá? Porque são muitas regras, gente? São muitos detalhes, são muitas regras. E aí, a psicomotricidade, ela dá oportunidade às crianças, a condições de desenvolver capacidades básicas, aumentando o seu potencial motor, utilizando o movimento para atingir aquisições mais elaboradas, como intelectuais, É que eu tirei aqui a barrinha, fica na frente do meu texto, gente. Deixa eu voltar aqui. Utilizando o movimento para atingir aquisições mais elaboradas, como as intelectuais, ajudaria a sanar essas dificuldades. Então, assim, eu vou depois entrar num assunto sobre os elementos da psicomotricidade que eu pedi para vocês lerem. Não sei se vocês leram, mas eu vou seguindo aqui para que vocês possam ir tirando as primeiras conclusões. Aos 3 anos, as aquisições da criança são consideráveis e possuem, então, todas as coordenações neuromotoras essenciais. Preste atenção, Aos 3 anos. Tais como andar. Então, a gente está falando de coordenações neuromotoras. Uma palavra nova para vocês internalizarem, para a gente ampliar o nosso vocabulário quando vocês ouvirem alguém falando sobre coordenações neuromotoras, Tem a ver com movimento, tem a ver também com a parte neurológica. Então, assim, aos 3 anos, as ações da criança são consideráveis e possuem, então, todas as coordenações neuromotoras essenciais. E o que entende-se por coordenações neuromotoras essenciais? Andar, correr, pular, aprender, falar, se expressar, se utilizando de jogos e de brincadeiras. Então, assim, a criança aos 3 anos, ela já tem essas primeiras coordenações neuromotoras desenvolvidas, Pelo menos idealiza-se que sim, que ela ande, que ela corra, que ela pule, que ela aprenda a falar, que ela aprenda a se expressar. Claro que ela vai errar, gente, na fala, muitas palavrinhas, mas é normal.
E aí, né, a partir de jogos e brincadeiras, aí mesmo que ela se expressa, aí mesmo que ela demonstra, que ela conta, que ela reconta, que ela vai encaixando, por exemplo, ela pega o Lego, começa a encaixar, diz que está montando um castelo, começa a articular, depois está pulando. Então, assim, é um conjunto de coordenações, né? Essas aquisições, elas são, sem dúvida, o resultado de uma maturação orgânica progressiva. Então, quando a gente fala da maturação orgânica progressiva, é porque ela, na verdade, está relacionada ao desenvolvimento dessas coordenações neuromotoras. Tá, gente? Por isso a gente diz que está na maturação desse organismo, tá? Por isso, maturação orgânica. Mas, sobretudo, o fruto da experiência pessoal e são apenas parcialmente um produto da educação. Então, assim, também, além de todas essas coordenações neuromotoras, tem também as experiências que a criança vivencia em seus espaços familiares, em seus contextos educativos, né? Tem criança que é muito estimulada, tem criança que é menos estimulada, e aí às vezes você pega uma criança de 2 anos, está de um jeito, e outra de 2 anos também que está completamente diferente. Então isso também tem a ver não só, né, com esse desenvolvimento de coordenações neuromotoras, mas também com o estímulo que é oferecido a essa criança, tá? Tem muitos fatores envolvidos, muitos. Essas foram obtidas e são complementadas progressivamente, ao tocar, ao apalpar, ao andar, ao cair, ao comparar, por exemplo, e a corticalização em si mesma é uma estreita função das experiências vivenciadas, segundo Copernic. O que acontece aqui, né? Quando a gente diz assim, que as aquisições são, sem dúvida, o resultado de uma maturação nesse organismo, né, que vai acontecendo de forma progressiva, mas também fruto da experiência pessoal, a gente entende aqui, a partir desse autor, que essas aquisições, elas são obtidas, né, e complementadas a partir do toque da criança, do momento que ela vai apalpar, que ela vai andar, que ela cai, que ela começa a comparar, e aqueles primeiros movimentos, né, gente? Aquelas primeiras falas, é isso que a gente precisa entender. É um conjunto de aquisições para essa criança. E a gente tem que observar. Eu tenho certeza, que a gente que tem criança em casa, nessa faixa etária, pode observar, será que essa criança, minha sobrinha, minha aluna, minha filha, meu tio, meu sobrinho, será que eles têm aquele desenvolvimento que a Adriana falou anteriormente, desenvolvimento das coordenações neuromotoras? Na educação infantil, a prioridade deve ser ajudar a criança a ter uma percepção adequada de si mesma, compreendendo suas possibilidades e limitações reais e, ao mesmo tempo, auxiliá-la a se expressar corporalmente com maior liberdade, conquistando e aperfeiçoando novas competências motoras. Aí, a gente faz uma viagem e vai lá naqueles campos de experiência, lembram? Lembra que tem lá alguns, assim, corpo, gesto e movimento? Vocês devem lembrar, que a gente fez uns trabalhos anteriormente. Então, todas aquelas atividades, elas acabam estimulando, né, esse desenvolvimento psicomotor da criança. Então, assim, não cabe mesmo na educação infantil, não é? A criança, ela não tem que brincar pouco. Ela não tem que explorar pouco, ela não tem que modelar pouco. Não. É o contrário, né? É claro, tudo com rotina e organização. A gente sempre lembra disso. Ah, que turma tá ali, velho.
Chega lá a coordenadora, mas está tudo bem aqui? Tá. A turma hoje está fazendo qual é a atividade proposta? Não, hoje é livre para eles desenvolverem a parte, para eles terem um melhor desenvolvimento psicomotor. Para, né, gente? Também não é assim, né? Se não forem atividades exploradas, planejadas, fica difícil você também contribuir com esse desenvolvimento da criança, para que ela tenha de tal fato essas competências motoras, né? E aí, o movimento e sua aprendizagem abrem um espaço para desenvolver. Desenvolver o quê? O que que o movimento e sua aprendizagem podem desenvolver? Habilidades motoras, além das dimensões cinéticas, que levem a criança a aprender a conhecer seu próprio corpo e a se movimentar expressivamente. Um saber corporal que deve incluir as dimensões do movimento, desde funções que indiquem estados afetivos até representações de movimentos mais elaborados de sentidos e ideias. Oferecer um caminho para trocas afetivas, facilitar a comunicação e a expressão das ideias, possibilitar a exploração do mundo físico e o conhecimento do espaço. Então, assim, é preciso ter em mente que esse desenvolvimento se complementa a partir desses itens. Então, assim, você tem que favorecer trocas afetivas, promover atividades que facilitem a comunicação dessa criança, para que ela expresse suas ideias. Ela tem que explorar o mundo físico, os objetos, conhecer espaço. Então, vocês precisam estimular essa criança. E aí, cada vez mais, ela vai se desenvolvendo nesse aspecto. Além, né, desse conjunto aqui, que são as habilidades motoras, o movimento e a sua aprendizagem também pode desenvolver não só as trocas afetivas, como a expressão de ideias, mas também a apropriação da imagem do próprio corpo, percepções rítmicas, estimulando reações novas através de jogos corporais e danças, habilidades motoras finas no desenho, na pintura, na modelagem. Você começa a perceber aquela criança se desenvolvendo cada vez mais. Às vezes é engraçado isso, né? Tá tocando uma música, ou tá, a TV tá ligada, e até então a criança só pulava. Vou falar pelo meu. Esses dias estava uma música de um desenho, eu fiquei disfarçando e tô vendo ele batendo o pezinho no ritmo da música, ou seja, ele já estava adquirindo, né, desenvolvendo o ritmo. Eu achei muito interessante. Mas naquele momento eu também não falei não para não cortar, sabe? Então, assim, você vai percebendo esse desenvolvimento na criança. Só que esse desenvolvimento se dá a partir de vários pontos, como eu li aqui. Então, tem a ver com ritmo, tem a ver com a percepção de espaço, tem a questão também das habilidades motoras finas no desenho, quando a criança começa, né, a ter essa habilidade, essa coordenação motora fina na pintura, na modelagem, na escultura, no recorte, na colagem, nas atividades de escrita. E aí vocês, antes de eu dar continuidade, vocês percebem nas turminhas de vocês ou em casa, alguma dessas partes que eu estou discutindo com vocês aqui, em algum momento, de algum dos contextos que vocês frequentam, vocês já visualizaram? Fala aí para mim um pouquinho. Adriana, quando eu comecei a trabalhar com pré, eu não sabia que a tesoura, né, era para eles poder ter coordenação motora, né? Aí Aham, a professora passou um trabalho para recortar uma estrelinha, mas era para a criança sim. recortar. Aham. Imagina o que eu fiz? Eu recortei acho que é 20, as 20 estrelinhas. Eu não sabia. Aí ela falou assim, mas eles estão cortando direitinho, né? Aí falou, a coordenação motora tá ótima. Aí eu era para as crianças cortar, ninguém me avisou, mas era para trabalhar, né? Essa parte da coordenação motora fina, né? Eu não sabia, agora, Sim, daquele dia que eu fiquei sabendo, né? mas é Até assim através mesmo. do papel, né? Quando eles amassam, quando eles
coisa, o papel tá trabalhando, né? Exatamente. A gente fica preocupado inicialmente, né? Assim, tem uma tesourinha aqui desenhada e Eu acho que é até importante, né? A gente está estudando e a gente está aprendendo tudo isso, né? Mas a gente, como mãe, não sabe, né? Então, acho que é muito importante passar tudo isso, assim, a gente, quando for como professora, educadora, passar isso para os pais, porque os pais ficam tão preocupados em estar segurando junto com a mão da criança para poder não desenhar fora, não pintar fora do desenho, né? E, né, isso que a Luciana falou também, vão lá, recortam pelas crianças para poder ficar certinho e não sabe a importância de tudo isso, né? pois é, menina, o relato que eu ia fazer para vocês. Com 3 anos, o meu filho ele começou a pegar a tesoura, tem uma tesoura pequena, mas já comprei para criança mesmo. Não é pontiaguda, não é, pelo amor de Deus, né, gente? Você não vai deixar a tesoura lá daquele jeito, aquela tesoura perigosa, e falar assim, não, na aula de psicomotricidade, Adriana, não é isso. A gente também tem que ter aí o bom senso. E ele, no início, eu confesso, eu também ficava preocupada, mas sabe o que era engraçado? Ele pegava a tesoura, e aí eu dava um papel bem mais, assim, bem, papel considerável, um tamanho considerável, né? Porque é toda aquela ansiedade de segurar o papel, de fazer o recorte. Mas o engraçado é que quando ele movimentava a tesoura, a boca abria, gente. Olha, é muito engraçado. Por quê? Porque ele está tão concentrado, ele está todo voltado para aquele recorte, né? E vocês que são professoras e mediadoras, auxiliares, ou trabalham em escolas que podem acompanhar, ou tem criança em casa, eu percebi. Eles estão tão focados naquele momento de recorte que mexe tudo, sobrancelha, e aí e vai cortando, e a boquinha vai abrindo. Mas é assim mesmo, professora. Lá no maternal, na escola, é assim mesmo. A gente dá a tesoura, dá um jornal, uma revista para eles cortarem, né? Um pedaço assim. Mas a boca faz a mesma. Vai igualzinho, igualzinho. Eu Não, já nós. contei, eu já contei para você uma experiência com um DAO que a gente tinha que a gente tinha na sala, né? Não, ele está na escola ainda, né? Mas ele ele quando ele começou, né? Ele não, quando ele começou a engrenar na tesoura, né, quando ele conseguiu cortar a folha, aquilo para ele foi uma alegria, porque ele não falava quase nada, né? Mas assim, ele ficava prestando atenção em tudo que a professora falava e que eu falava com ele. Então, quando eu falei assim, não, é assim, Alisson, aí eu ensinando ele a cortar, né? Então, quando ele conseguiu cortar aquele pedaço de papel, para ele foi uma alegria, né? Ele pegou o papel, mostrou para mim que ele tinha conseguido cortar aquele papel, picotar aquilo ali, ele começou a engrenar naquilo e a boca abertinha a boca. Entendeu? Então, assim, É desse jeito. é prazeroso. A gente fica feliz por eles conseguirem, né, a cortar alguma coisa, e eles também, né? Porque para eles é uma conquista. Com Conseguir certeza. cortar o papel, né? E eles ficam concentrados, tudo quietinho ali, cortando. A mesma coisa é fazer bolinha de papel crepom, né? A gente lá na escola, a gente pega um círculo, isso aqui é um círculo, agora a gente vai colocar as bolinhas de papel crepom todo dentro desse círculo que a gente não quer um buraquinho, tem que completar tudo, a gente dá o pedaço de papel crepom, eles vão maçando com os dedinhos e a gente vai colando ali dentro, a gente passa a cola e eles vão colando. Isso. E aí é engraçado, porque assim, nesse período de pandemia, o meu ficou em casa, né? Bastante tempo e tal. E quando ele começou com essas primeiras experiências, querendo pegar a tesoura, eu fiquei um pouco preocupada, mas eu sabia da importância de deixar em parte. Isso. Eu sei que agora ele já corta direitinho, e ele nem 4 anos fez. Não estou dizendo que ele vai recortar alinhado, perfeito. Não, eu digo assim, ele já tem um movimento que favorece. Coisa, se eu der um biscoito,
não quer abrir normalmente o biscoito, não. Quer pegar a tesoura e Que cortar. graça. Mas para quê? Para mostrar isso, é o estímulo, né? Isso, Então, isso. assim, eu acho que a gente tem que acompanhar, não deixar de estar monitorando, porque são crianças, né? E a gente tem que lembrar que na metodologia de matemática, a gente está trabalhando com os anos iniciais. Quando a gente vem falar de teoria e prática aqui, a gente está falando de educação infantil. Então, assim, pensar na importância dessas atividades, mas sem acompanhamento não favorece, né? Porque aí a gente corre o risco de ter aí algumas situações inesperadas no meio do caminho, né? É igual a educação Ah, física. A educação física lá na escola, os pequenininhos, trabalha isso, a coordenação é, motora, essa parte toda deles. Então, assim, o professor coloca o barbante lá, esticadinho. Vamos andar em cima do barbante. A gente fica observando, né? E aí a gente observa que uns conseguem com facilidade, outros não, outros né? não. Entendeu? Aí tem toda essa parte que a gente faz na escola, trabalha, ou pega o barbante, faz, em vez de fazer esticado, faz cobrinha, aí vamos, Isso. para ver como é que eles estão. Mas eu estou falando das crianças em relação ao movimento, né? Às vezes de mexer o rosto todo para cortar, mas há adultos também que às vezes estão fazendo algum movimento e a boca abre, fica ali ligadão, concentrado. É, Então, assim, Quando como é que a você gente. falou isso, Adriana, eu lembrei demais da minha prima, com 40 anos, ela faz isso até hoje para escrever. Ela faz careta para escrever, ela bota a língua para fora. Ela vai escrever, ela bota a língua para fora. Faz careta, ela morde a língua, sabe? Com a língua para Sei, fora, fica mordendo assim, meu com Deus. Mas ela 40 anos. acostumou, acostumou. Acostumou. Formada, super inteligente, toda lá. E assim, continua com essa forma, com isso, até hoje. Misericórdia. Você... Sempre foi assim. Aham. Quer ver outro movimento que já aconteceu comigo? Que aí é meio que involuntário, eu só estou citando porque a gente está trazendo o assunto. Quando você vai dar o alimento na boca da criança e você leva a colher, isso, Elaine, automaticamente, dependendo do adulto, né? Porque assim, já não tem acontecido mais, porque o meu praticamente já come sozinho. Mas na época, eu só parei com isso quando eu internalizei que eu estava fazendo. Aí eu fui me controlando, mas é natural. E eu fui conversando com outras mães, outras amigas que são professoras universitárias. Gente, mas isso acontece muito, né? Chega a ser engraçado. Então, por isso que eu estou brincando aqui. Como é que a gente vai questionar uma criança se muitas das vezes nós adultos também apresentamos algumas reações comportamentais, né? E aí, dando sequência aqui, vem falar um pouquinho dos materiais que colaboram para as experiências motoras, né? Então, assim, esses materiais podem incluir túneis para as crianças percorrerem, ajuda, caixas de madeira, móveis, materiais onde as crianças possam entrar, instrumentos musicais ou geradores de som, cordas. Nossa, com a corda a criança também se diverte. Bancos, sacos de diversos tamanhos, pneus, tijolos, espelhos, bastões, varinhas, papéis de todos os formatos, giz, lápis, canetas hidrográficas de diversos tamanhos. Nossa, são muitos materiais que vão contribuir com essas experiências motoras das crianças, né? E quando o professor se conscientizar de que a educação pelo movimento é uma peça mestra do edifício pedagógico que permite à criança resolver mais facilmente os problemas atuais de sua escolaridade e a prepara, no caso, né? Por outro lado, para sua existência futura no mundo adulto, essa atividade não ficará mais relegada ao segundo plano, sobretudo porque o professor constatará
que esse material educativo não verbal, constituído pelo movimento, é, por vezes, um meio insubstituível para afirmar certas percepções, desenvolver certas formas de atenção, pôr em jogo certos aspectos de inteligência, né? Então, assim, gente, é muito importante, como a gente chama aqui, né? Essa educação pelo movimento. Educação pelo movimento, tá? Porque a partir desse movimento, a criança vai desenvolvendo, né, todas aquelas aquisições que eu li anteriormente para vocês. O trabalho do pedagogo, consciente da importância e utilidade da psicomotricidade na escola, é de orientar o professor, motivando através de uma conscientização da validade de aplicação da mesma e despertando seu interesse para que possam ajudar aos que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem chegarem ao sucesso almejado. Então, olha só, nós pedagogos, aí agora eu saio um pouquinho da posição de professor para que nós nos coloquemos na posição de coordenador pedagógico, precisamos estimular e orientar esse professor, motivando esse profissional a partir, né, de uma fala consciente. Você vai levar um material para ele, você vai fazê-lo se conscientizar da importância, né, de você aplicar essa atividade na criança. Outra coisa, vai despertar o interesse desse professor para que eles possam ajudar aos que estão envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem, que é a criança. A gente, como pedagogo, tem que estimular esse profissional. Porque lembra que eu falei na aula de metodologia de matemática? Claro que ali é outro segmento. Mas o que acaba acontecendo? O professor, infelizmente, se acomoda, né? Se acomoda. E aí vai só naquela... o chamado cuspe-giz, vai sempre naquela... Sempre a mesma coisa. E cadê o estímulo? Gente, como é que essa educação infantil não vai ficar em movimento? O que está errado é chegar numa turma de educação infantil e encontrar todo mundo sentadinho, parado, quieto. Então, Adriana, aí, professora, oi, meu amor. Aí você precisa desconstruir naquele professor que acha que o aluninho tem que chegar e sair com o uniforme limpinho da sala de aula, né? Para ele passar por todo este processo. Ele vai sair limpinho de dentro da sala? Jamais. A sua sala vai ficar arrumadinha? Eu lembro, há 30 anos atrás, que eu dava aula de pré-escolar, a gente não tinha recurso. Não tinha túnel, não tinha nada daquilo. Eu pegava as cadeiras, colocava uma atrás da outra, fazia quina e mandava passar por baixo, sabe? Como é que a sala vai ficar arrumada? Como é que essa criança vai ficar ali? Ó? Não fica, por mais que você deixe, né? Adriana, Usando todo esse material. Você, Elaine? Elaine? Uma criança limpa. E aquela professora, muitas vezes, vai construir. Adriana, Só um instantinho, Cris. Elaine, acho que deu uma travada na sua câmera, mas eu acho que você está me ouvindo. Você falou assim perfeitamente, porque a palavra é desconstruir mesmo, né? Porque tem profissionais que já estão ali, eles não falam, mas demonstram serem dotados de todo e completo saber e acham que é só uma maneira de ensinar, que é só uma forma. Não é. E realmente o pedagogo ele tem que ganhar esse profissional para que ele entenda a importância dessa desconstrução. Senão vai ficar na mesma sempre. O que é um pecado, né, gente? Ainda mais na educação infantil. Oi, Cris. Adriana, a minha internet ela caiu e eu voltei agora, mas deu para me pegar o fio aí da meada. Mas, assim, pegando um pouco o gancho da Elaine, e eu percebi que vocês estão falando sobre a questão da psicomotora da criança, né, do desenvolvimento da criança, né, nessa faixa
E aí, voltando a 30 anos atrás, que nossos recursos em relação à educação é bem diferente da compreensão que nós temos hoje. Eu tive 3 meninas, eu tenho 3 meninas, então, na fase infantil, a minha primeira menina, quando foi para a escola, ela apresentava um comportamento assim extremamente fora do normal, fora do padrão, né, das criancinhas, né? Ela era extremamente hiperativa. Então, eles consideravam as crianças hiperativas uma criança que era desatenta, não tinha a atenção devida, né, de uma criança que ficava sentadinha direitinha. E eu era muito nova e eu não tinha essa compreensão. Então, eu achava que realmente a minha filha tinha um problema que a escola não se adequava, e era muita cobrança. Com isso, mais tarde, né, comecei a levar minha filha ao psicólogo. Não, sua filha tem esse comportamento e vamos trabalhar com isso. E tudo tem que ser no momento dela. Só que a escola não acompanhava. Quando eu comecei a colocar essas questões para a escola, entrava em conflito. Por quê? Porque era uma época que as pessoas também não trabalhavam com essas questões. E as minhas 2 filhas, depois, mais tarde, quando eu fui colocar ela na escola, era um outro comportamento. Adriana, era impressionante como são 2 realidades, numa diferença de 10 anos, né? Eu fui ter a segunda e a terceira menina 10 anos depois, e a relação era diferente. Já tinha todo o entendimento na área da educação, crianças voltadas hiperativa, criança que não conseguia, né, assimilar o que a professora estava falando, e os professores começavam a trabalhar com outros recursos. Então, assim, a educação evoluiu bastante, mas que as crianças, naquela época, teve um momento bem crítico, e, assim, os pais que realmente estavam apontados para desvendar o que realmente seus filhos tinham, eles iam atrás, mas aqueles que não tinha ter o próprio conhecimento, não eram ocupados disso, mas não tinham conhecimento, eles embarcavam que as crianças realmente eram o problematizador, né, o causador de toda essa história. E aí você tem um retrato de alguns históricos, né, que você vai levar isso para a sua vida atual, né, claro, né, se você não trabalha. Então, a Elane, quando fala essas questões de recursos, eu me fiz me lembrar na minha época, quando eu era mãe jovem da minha primeira filha, que eu passei um sufoco. Mas eu busquei outros recursos para poder me ajudar para fazer esse apanhado, né, Adriana? Porque cada criança tem a sua história, tem sua gestação, né? Cada um tem a sua história de vida, então eu tinha que entender o que estava acontecendo, né? Por ser mãe muito jovem. Cris, assim, com relação à hiperatividade, você trouxe uma fala e me lembrou até outra situação. Houve uma época que as pessoas desconheciam, né, a hiperatividade, bastava a criança estar pulando, hiperativo, hiperativo. Gente, impressionante como que na educação os próprios professores se apoderam de algumas palavras e ficam repetindo aquela palavra o tempo inteiro, né? E tem que tomar muito cuidado com isso também. Agora, quando você fala, Cris, impressionante, né? Como que é diferente essa experiência, com certeza. Eu fico pensando nas suas 3 experiências maternais. Na primeira, na segunda e na terceira. E a Cristina, que surgiu depois, né, da última gestação. Talvez você, quando compare aí, né, o desenvolvimento da sua primeira filha, nossa, quantos detalhes foram importantes a partir da sua maturidade também, né, Cris? Tô certa? Sim. Porque Não tô te ouvindo direito. É um desafio, né? E, assim,
E a educação, é porque eu estou me baseando não só por ser mãe muito nova, que isso não seria um desafio dependendo do seu entendimento, no Sim. seu contorno social, mas a conjuntura atual, que era na época, 30 anos atrás, que a Elaine veio me relembrar, por isso que eu estou buscando esse assunto, porque a estrutura escolar era também diferente, os recursos, a compreensão do professor, da escola. O hiperativo era uma criança que não era muito bem aceita nos olhos, porque a minha segunda filha já veio estudou no SESC, era todo um aprendizado lúdico. Ah, E aí imagino. a minha segunda filha era vista de bons olhos, mas não era porque a minha filha era assim, é que todo o trabalho educacional em torno das crianças faziam com que as crianças pudessem desenvolver o seu lado psíquico, o seu lado lúdico, o seu lado de fantasia. Então, não era somente o problema das crianças, era o trabalho da educação que foi avançando, que permitiu que as crianças, sabe, e os professores também entendessem toda a situação psicológica. Agora eu entendi. Pode falar, Cris. Não, é um avanço. Eu acho que a educação ela tem mais que a gente tem que abrir espaços para a gente discutir. Eu falei isso no final do período passado e falei também no final do período. A gente está no quarto, no terceiro e no segundo, que a parte psicológica ela deveria ser uma disciplina até o final do nosso curso. Por quê? Porque nós lidamos com vidas humanas, com vidas, com crianças, e essa criança tem uma vida social. Então, a parte da psicologia, ela deveria ser acompanhada até o final do nosso curso, porque nós temos nossas problemáticas, nós como alunos, como professores, e como é que ele vai lidar com tudo isso? Eu conversei isso com a Natália no outro dia, a gente conversando, e a gente estava vendo que essas questões são muito fortes, é muita sensibilidade, a gente trabalha com muita sensibilidade, sabe, o emocional do bebê, da criança, entendeu? Então, assim, é um complicador, né, Adriana? É um complicador que a gente está aí para a gente ser desafiado e vamos se desafiando. Sim. Agora que eu entendi o desfecho da sua fala anterior. Quando interrompeu um pouquinho a fala, eu perdi o miolo, mas agora eu compreendi. E o contexto, de fato, a metodologia, o contexto, o estímulo a essa criança, as atividades que são oferecidas, realmente, gente, faz toda a diferença. E quando você fala dessa preocupação com o psique, né, com o psicológico da criança, com o nosso também, né, gente? Com o nosso também. Isso realmente é muito importante mesmo, porque nós somos movidos por emoções, né? A gente tem aí todo um desenvolvimento emocional, né, próprio, e também socioemocional, a maneira como a gente lida com as situações e com os acontecimentos no meio social, né? Então, realmente, nossa, gente, muita água para rolar, Cris, muita coisa ainda, muita coisa. Deixa acontecer. Oi? Deixa acontecer. Mas, assim, fugindo um pouco o foco, a sua blusa é linda, né, professora? Rechilier lindo. Minha blusa? Vou falar uma coisa para você aqui. Vou até interromper o compartilhamento. Vocês não... Tá gravando, não tem problema, não. Eu tava linda, de batom, cheirosa. Ai, uma maravilha. Gente, mas eu estou com um calor aqui hoje, que aqui não tá ventando nada. E a blusa, eu acho que ela tava até mais linda, mas eu já tô suando tanto, Cris, tanto, que eu tô brilhando. Se você olhar bem, daí você vai ver que eu tô brilhando no rosto, prendi o cabelo. Mas que bom, recebo o elogio, recebo. Obrigada. Mas vocês também, de vez em quando vocês chegam aí, eu sei como. Eu sei bem como, tá? Eu fico só quieta observando também. Nem parece que estão tão cansadas assim.
Ai, meu Deus, vocês são maravilhosas, gente. Isso aí. É só, ainda bem que você sabe que é só aparência. Eu disse isso? Então, gente. E aí a gente estava falando desse trabalho do pedagogo. Ah, meu pai, voltei tudo aqui. Então, são, na verdade, deixa eu tirar, é porque eu fico com a janelinha para lá e para cá. São várias as classificações e as terminologias utilizadas para denominar as funções psicomotoras. De qualquer forma, os conceitos são basicamente os mesmos. O que muda é a forma de classificar e agrupar esses conceitos. Assim, as terminologias mais utilizadas no Brasil e seus respectivos conceitos são os seguintes. Tá, tem um arquivo que eu pedi para vocês lerem, que se chama Elementos Psicomotores. O que eu vou ler aqui são esses elementos. Só que pode ser que mude uma palavra ou outra, porque, como eu estou dizendo, no Brasil, na hora que a gente estuda esses elementos, de repente troca uma palavra, mas, assim, a essência, né, é a mesma. Mas quem leu vai entender o que eu estou falando aqui. Olha só. Então, vamos falar, né, dessas funções psicomotoras, também chamadas de elementos psicomotores. Esquema corporal é o saber pré-consciente a respeito do seu próprio corpo e de suas partes, permitindo que o sujeito se relacione com espaços, objetos, pessoas que o circundam. As informações proprioceptivas ou sinestésicas é que constroem esse saber acerca do corpo. E à medida que o corpo cresce, acontecem modificações e ajustes no esquema corporal. Exemplo, a criança sabe que a cabeça está em cima do pescoço e sabe que ambos fazem parte de um conjunto maior que é o corpo. Tá. Vamos falar agora da imagem corporal. É a representação mental inconsciente que fazemos do nosso próprio corpo, formada a partir do momento em que esse corpo começa a ser desejado e, consequentemente, a desejar e a ser marcado. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal, peraí. Peraí, gente. Acho que eu já aceitei quem pediu. E, consequentemente, a desejar e a ser marcado por uma história singular e pelas inscrições maternas e paternas. Um exemplo de como se dá a sua construção é o estágio do espelho, que começa entre os 6 e 8 meses de idade, sabendo que o que vê é a sua imagem refletida. A imagem, portanto, vem antes do esquema. Portanto, sem imagem, não há esquema corporal. É como uma ação e reação, né? A criança olha ali no espelho, né? E aí ela visualiza. Então, quando eu digo assim, sem imagem, não há um esquema corporal, porque como é que ela vai ter essa percepção? Como é que ela vai constituir essa representação mental? Entendeu? Do próprio corpo. Então, o espelho, ele favorece, e muito nesse momento. Adriana, 6, 8 meses, sim. Pega uma criança, tá ali, trocou a fraldinha da criança deitadinha, brincando, o chocalho, dá um espelhinho assim, menorzinho, dá um espelhinho na mão. Deixa ela se perceber naquele espelho. Algumas até riem, gente. Chega a ser engraçado, mas cada é uma criança, né? Mas você sabe que os antigos não deixavam usar espelho, né? Sei. Não podia enquanto é criança. Por que não podia, Elaine? Porque diz que ia atrasar a criança. Professor, uma dúvida. Adriana. Oi? É por isso que na sala do pré tem aquele espelho? Porque na escola que eu trabalho tem um monte de espelho assim em salas. Mas eu estava olhando assim, meio que sem entender o porquê. É isso sim. É isso sim. Isso vai contribuir com essa imagem corporal, a imagem do próprio corpo.
entendeu? E aí ela vai fazendo essa representação mental, entendeu? A partir do momento em que esse corpo começa a ser... Porque assim, quando ele diz o corpo a ser desejado, talvez vocês até entendam mal, mas não. É porque a partir do momento que ela está olhando no espelho e vê sua imagem refletida, ela começa aquela curiosidade. Aí mexe um lado, mexe o outro. Assim, vai acontecendo, né, esse desejo do próprio corpo, ela quer ver o seu corpo em movimento. É muito interessante, é por isso, sim. E também tem as crianças que se beijam no espelho, né? Tem também. Quantos de nós aqui já não passou por essa experiência? Não tão, talvez eu vou dizer, né? Aí vai depender muito, porque tem a criança que de um modo natural, né, vai ali porque encosta mesmo, gente. Você tá vendo a sua imagem refletida. Aí você vai chegando perto, vai chegando perto. Então você quer entender aquilo. Quando ele é maiorzinho, 2, 3 anos, já tá correndo tudo aquilo. Nossa! Esses dias eu arrumei o meu e falei assim para ele: vai lá no espelho e vê se o seu cabelo ficou bom. A gente vai estimulando um pouquinho também, né? A mamãe faz, mas ele também tem que começar. Vê se você gostou da maneira que a mamãe penteou o seu cabelo. Lá foi ele. Cadê que voltou? Vai fazer 4 anos, ficou um tempão. Por quê? Ficou se observando, olhou o nariz, passou o dedinho nos olhos, sabe? Gente, isso é muito interessante. Eu acho que a gente não pode deixar passar essas experiências, né? E dentro desse elemento psicomotor, né, que é a imagem corporal, o espelho é um facilitador, né? Atividades com espelho. Bom, vamos falar do tônus. O que é o tônus? Tônus é a tensão fisiológica dos músculos que garante equilíbrio estático e dinâmico, coordenação e postura em qualquer posição adotada pelo corpo, esteja ele parado ou em movimento. Exemplo, a maioria das pessoas portadoras de Down possui uma hipotonia, ou seja, uma tonicidade ou tensão menor do que a normal, o que faz com que haja um aumento da mobilidade e da flexibilidade e uma diminuição do equilíbrio. Gente, eu trabalhei com, eu lembro que era a turminha de 2º ano, antigamente chamado de primeira série, né? Eu tinha um aluno, hoje ele está um homem lindo, Arthur Melo. Gente, ele tinha uma flexibilidade. Estava impressionada, sabe? A flexibilidade que a criança vai desenvolvendo, né? Mas a partir do treino, a partir do exercício, a partir do... Ele não. Então, assim, quando a gente diz, né, que o tônus é a tensão fisiológica desses músculos que garante esse equilíbrio estático e dinâmico, a coordenação, a postura, né? E aí pode ser com a criança parada ou com a criança em movimento. Eu trago esse exemplo dos portadores de síndrome de Down, porque eles possuem hipotonia, ou seja, eles têm uma tonicidade ou tensão menor do que a normal, o que faz com que haja um aumento da mobilidade, da flexibilidade e, ao mesmo tempo, diminui o equilíbrio dele. Impressionante. Tem mais flexibilidade, mas acaba diminuindo o equilíbrio. Então, assim, o tônus é mais um elemento psicomotor e não para por aí, porque a gente tem a coordenação global, que também é chamada de motricidade ampla. É a ação simultânea de diferentes grupos musculares na execução de movimentos voluntários, amplos e relativamente complexos. Exemplo, para caminhar, utilizamos a coordenação motora ampla, em que membros superiores e inferiores se alternam coordenadamente para que haja deslocamento. Então, assim, ali a gente tem a coordenação global ou a motricidade ampla, porque vários membros estão alternando ali para que aconteça aquele deslocamento. Então, está acontecendo uma coordenação como um todo,
né? A gente também tem a motricidade fina, que é a capacidade de realizar movimentos coordenados, utilizando pequenos grupos musculares das extremidades. Aí o que a gente já sabe, né, gente? Escrever, costurar, digitar. Aí uns dizem assim, está desenvolvendo a coordenação motora fina, motricidade fina, às vezes a gente não entende muito o que é isso. Então, é mais um elemento psicomotor, né, que se desenvolve na escrita, na costura, dedinho no celular, mas deixa isso para o último caso. E é isso, né? Então, a gente vai... Essas são as principais. Tem a organização espaço-temporal, que é a capacidade de orientar-se adequadamente no espaço e no tempo. Para isso, é preciso ter a noção de perto, longe, em cima, embaixo, dentro, fora, ao lado de, antes e depois. Alguns autores estudam a organização espacial e a organização temporal separadamente. Exemplo, a brincadeira batatinha frita 1, 2, 3. Então, assim, entende-se que é uma brincadeira que favorece essa organização espaço-tempo, espaço-temporal, né? E a gente também tem o ritmo, que é a ordenação constante e periódica de um ato motor. Para ter ritmo, é preciso ter organização espacial. Exemplo, pular corda. Gente, tem tantas atividades que são simples, mas que estimulam esse desenvolvimento psicomotor, sabe? Tantas coisas bacanas que o professor na educação infantil pode fazer com essa criança. Eu, de fato, espero que a partir da aula de hoje também, do que a gente vai apresentar na semana que vem, que vocês, na coordenação pedagógica, né, de professores de educação infantil, ou como próprios professores, que vocês lembrem desses elementos psicomotores e estimulem na criança. A lateralidade é a capacidade de vivenciar os movimentos, utilizando-se para isso os dois lados do corpo. Ora o lado direito, ora o lado esquerdo. Por exemplo, a criança destra, mesmo tendo sua mão direita ocupada, é capaz de abrir uma porta com a mão esquerda. É diferente da dominância lateral, que é a maior habilidade desenvolvida num dos lados do corpo devido à dominância cerebral, ou seja, pessoas com dominância cerebral esquerda têm maior probabilidade de desenvolverem mais habilidades do lado direito do corpo e, por isso, são destros. Com os canhotos, acontece o inverso, já que sua dominância cerebral é do lado direito. Tá vendo, gente? Há aí uma explicação para o destro e para o canhoto. Isso tem a ver com a parte do domínio ali, da dominância cerebral. Quando ela é mais explorada, desenvolvida do lado direito, aquela criança tende a ser canhota. E quando ela é mais desenvolvida do lado esquerdo, ela tende a ser destra. Então, algo muito importante também, quando a gente lê assim, deixa eu voltar aqui no pedacinho. A criança destra, mesmo tendo sua mão direita ocupada, é capaz de abrir uma porta. Ok. Aí, ela está falando dessa capacidade de realizar alguns movimentos ao mesmo tempo, enquanto ela está fazendo uma coisa com uma mão, está fazendo com a outra. E está falando da lateralidade. Mas isso é diferente do que a gente chama da dominância lateral. Porque a criança, na dominância lateral, ela vai desenvolver essa habilidade em um dos lados do corpo, tá? Que aí a gente chama de dominância do cérebro, dominância cerebral. Quando que isso acontece? Né? Um exemplo. Foi o que eu falei para vocês do destro e do canhoto. Quando as pessoas têm dominância cerebral esquerda, ela tem maiores chances de desenvolver as habilidades do lado direito do corpo, tá? E por isso elas são destras. Ou o inverso, né? Com os canhotos, já que a dominância cerebral é do lado direito.
Vocês sabiam disso? Já tinham visto, escutado algum comentário em relação a isso? Já tinham ouvido essa expressão, dominância cerebral? Eu não. Mas é interessante, não é, gente? Sim, muito. A gente começa a entender algumas situações, né? É canhoto, é destro, é isso, é aquilo. Aí tem gente que fala assim, professora Adriana, mas aquele meu aluno escreve com a esquerda e escreve com a direita. Nossa, então ele está assim na lateralidade. Como é que a gente chama mesmo? Ele está ali nesse elemento de lateralidade, vivenciando os movimentos ao mesmo tempo, né? Então, assim, os dois lados do corpo, os dois estão sendo desenvolvidos. É o que a gente chamou ali da dominância lateral, que é diferente da cerebral. Né? Quando a gente chama de cerebral, é quando você tem um lado mais explorado e desenvolve o outro, tá? Porque tem Adriana, um cérebro. Oi? a lateralidade, em algum momento da vivência da criança, na fase da criança, ela se define. Sim. Sim. Por quê? Não entendi assim. Porque quando ela fica nessa, ela fica dividida, né? Os dois lados elas funcionam praticamente da mesma intensidade, né? Ela tanto na esquerda como na direita, mas em algum momento da fase dela, no desenvolvimento, ela consegue, o organismo dela, o desenvolvimento consegue se definir, ou os dois lados ela consegue levar até a vida adulta, por exemplo, escrever com a mão direita, escrever com a mão esquerda, que eu já ouvi casos assim, né? Então, o que acontece, Cris, é que tem crianças que, quando num processo natural, tem crianças que desenvolvem os dois lados, naturalmente, entendeu? Mas aí tem mãe que fica assim, não, é com a direita, sabe? Não, tem que ser assim. Aí acaba fazendo uma interrupção na própria escola, né, gente? Eu, por exemplo, não concordo. Então, assim, se você está percebendo que a criança está ali, já tá. Gente, aproveitando a sua pergunta, Cris, eu já soube de casos que a criança estava escrevendo muito bem com a mão esquerda, sendo canhota, né? Eu já soube de casos que a mãe em casa obrigava a criança a escrever com a outra mão, porque ela tinha que escrever com a direita, porque a maioria das pessoas escrevia com a direita, então ela tinha que escrever com a direita. Não é um absurdo? Tem muitas mães que fazem isso. Mas aí a gente tem que dosar. Uma coisa é a criança não estar escrevendo e você estimular a escrita. Mas se você percebe que. Outra coisa também que pode acontecer, né? A criança está ali sem desenvolver a lateralidade, sem desenvolver a coordenação motora fina, por exemplo, que a gente já leu anteriormente. Aí, claro, né? Tem mãe que fala assim: não, segura o lápis aqui. Como a mãe é destra, num processo natural, ela tende a estimular o lado da criança direito também. Mas aí é diferente de você fazer uma pressão em cima da criança, depois que ela já está desenvolvendo, isso pode até causar uma interrupção, entendeu? Vocês precisam estar atentos a isso, né? Então, assim... Mas, Adriana... Oi, Cris. É como se fosse um defeito, né? Porque, assim, é uma cultura, né? Ou é um pouquinho de falta de conhecimento, entendeu? Das pessoas de um tempo aí atrás, né? Hoje tem um desenvolvimento melhor sobre essa compreensão, né? Porque como se é canhoto, é uma pessoa defeituosa, porque não está dentro do sistema de ser direita, porque tem que escrever com a mão direita. Isso gerou um preconceito muito grande, porque dentro de uma sala de aula, uma criança era assim, e aí? Então, aquela criança está errada, se todo mundo está escrevendo com o lado direito. Então, a compreensão nesse sentido é um pouquinho falta de conhecimento mesmo, entendeu? Sim. Porque, assim, na minha família, a minha filha é canhota, o meu neto é canhoto, são gerações totalmente diferentes, mas eu nunca deixei assim, não, você vai ter que escrever com a mão direita, tem que fazer tudo com a mão direita. Não, eu deixei livre. Até porque é uma outra compreensão, né? Mas isso aí falta um pouquinho, acho que é um pouquinho só de conhecimento, né, Adriana?
conhecimento, e você trouxe a palavra perfeita, é cultura mesmo, entendeu? Os mais antigos chegavam a comparar como se fosse um mal, tá doente. Não, não, que isso, gente? Não pode, essa criança não pode escrever com a mão esquerda, não, vai ser... Gente, Os mais antigos achavam que a criança nasceu com um defeito, né? Nasceu com algum tipo de deficiência, né? eu não sei se... Mas tinha deficiência, pais... Deixa eu só... Tinham pais que... Não, só um instantinho. Eu não vejo, assim, eu não sei se os mais antigos não era bem deficiência, é porque não atendia os padrões sociais, sabe? Era ser diferente. E esse ser diferente incomodava a família, que por fim obrigava a criança a escrever com outra mão. Que poderia piorar tudo, gente. Mas tinha pais, né? Eu sou bem mais velha que vocês, que prendia a mão da criança para ela trabalhar só com a outra. Era isso. Ai, Elaine. Tinha isso. E para a criança trabalhar só com a mão direita. Pois é. Então, era um atraso total. Absurdo. Eu vi isso. É verdade, Elaine, é verdade. E assim, é triste, né? É a cultura, né? Achar que a criança não tem conhecimento, não tem... É uma coisa assim. E na escola, professora? Oi? Se a criança, se ela for esquerda, a gente tem que ajudar a criança a escrever com a mão direita ou tem que deixar fluir naturalmente? Livre. Agora, o que eu falei anteriormente? Você tem que deixar livre. Mas o que acontece às vezes? E aí não é uma questão de imposição. O professor, que às vezes vê a criança que não está tendo estímulo para desenvolver a escrita, por exemplo, quem é destro tende a estimular sendo destro, entende? Mas não é porque ele está obrigando. É num processo natural, porque ele está ali ensinando aquela criança, e como ele escreve com a direita, ele acaba ensinando também. Mas a criança já está ali, começando a explorar, e você está vendo que está sendo canhoto, já que... Se ela está fazendo direito, que problema tem? Nenhum. Aí eu pergunto, o problema é para a criança ou para quem não está aceitando do outro lado, né? Para quem está aceitando do outro lado. Pois é. E a gente tem um equilíbrio, né, gente? Que é a capacidade de manter-se sobre uma base reduzida de sustentação do corpo, utilizando uma combinação adequada de ações musculares, parado ou em movimento. Um exemplo de equilíbrio dinâmico é caminhar sobre uma prancha, e de equilíbrio estático é manter-se sentado corretamente. Então, assim, é interessante quando ele mostra o equilíbrio dinâmico e o equilíbrio estático, né? Então, o estático tem a ver com o modo como a criança senta corretamente e mantém aquele equilíbrio do corpo. Adriana. Oi. Adriana, quando você fala de equilíbrio, tem uns vídeos no Facebook, nas redes sociais, que aparece uma garotinha num coral de uma escola que tá todo mundo na timidez. Já vi! Cara, a menina, ela mexe com todas as partes do corpo dela e ela é a sensação do coral. É uma musiquinha americana que eu... Assim, ela é a sensação porque ela não está nada dentro daquele padrão, mas está no jeitinho dela. Ela mexe com todas as partes do corpo dela que não tem nada a ver para a música dentro daquele contexto, mas para ela... E não é só esse vídeo, não. Tem outros também, como balé clássico, tem uma criancinha. Já vi! Uma menina negra, que aí as meninas tudo tentando dançar, e ela dança extremamente fora do compasso, entendeu? Então, assim, dentro do equilíbrio, não está nada do padrão, né, Adriana? Mas desculpa, eu tive que falar desse episódio. Não, mas é interessante. Mas, assim, tem
tem um conjunto de fatores envolvidos, porque às vezes a criança não está fazendo o mesmo movimento das outras, mas o que ela está fazendo está dentro ali como é que eu posso chamar? De um ritmo. Às vezes ela não faz o mesmo movimento, mas ela está no ritmo. Entendeu? São vídeos e vídeos. Acho que o segundo que você falou eu já assisti. Por exemplo, já vi um vídeo que as crianças estavam indo todas para a direita e a outra estava indo para a esquerda, mas ela estava no mesmo ritmo das outras. Ai, meu Deus do céu! Eu me divirto com esses vídeos, Cris. Adoro também, adoro. Não tem Estou problema. fora do padrão, mas está dentro do ritmo dela, né? Aí que é o caso, né, Adriana? Pois é, pois é. E aí, gente, eu vou trazer uma proposta para vocês agora de atividade para a semana que vem. Deixa eu abrir aqui o outro arquivo. Eu espero que ele esteja aqui. E mexer aqui. Mas vejam vocês, a partir do momento que eu vou fazendo a leitura desses elementos, alguns termos, algumas denominações vocês já não ouviram por aí? E por vezes, de repente, ficavam em dúvidas. Então, assim, é muito interessante. Uma coisa que eu gosto muito, gente, é de internalizar novas palavras. Eu acho que o professor, o pedagogo, ele já tem uma luta pelo espaço dessa profissão, né? Pelo respeito. Então, eu acho, sim, que a gente tem que ampliar o nosso vocabulário cada vez mais. Ô, professora Adriana, Gabriela, Rodrigo, falaram uma palavra nova? Guarda. Coloca num caderninho de vocês, sabe? Então, quando a gente vem nessa aula de psicomotricidade, e vocês nessa semana também vão perceber isso, a gente vai vendo termos novos, sabe? Você começa a ler ali neurocerebrais, isso é interessante a gente compreender isso. Então, assim, vamos nos permitir também essa ampliação de vocabulários. Por que a gente precisa ter mas na minha casa as pessoas falam assim, gente, mas a gente também incentiva e influencia os da nossa casa. A criança também, sabe? A criança também. Criança às vezes já fala no plural com 4 anos, mas porque vê o outro falar. Então, se a gente pode fazer uso de um vocabulário mais ampliado, por que não? E eu entendo que esse conteúdo de hoje, que a gente vai estar falando da teoria da psicomotricidade, mas a gente vai fazer uma parte prática também, a partir do momento que vocês vão fazer uma pesquisa e tal. E aí a gente entende que é um conteúdo que, além de ser importante, ele nos possibilita novas palavras. Então, você lê ali, motricidade fina. Então, por isso que aquela pessoa fica toda hora falando assim, ele não desenvolve a coordenação motora fina. E às vezes você fica com vergonha que você não sabe o que é. Não, é a coordenação que tem a ver com aquela primeira escrita, né? Viu os exemplos que eu dei? Costura. Então, assim, como tem muitos adultos que dizem, eu não tive o desenvolvimento da coordenação motora fina, por isso hoje eu tenho dificuldade. Então, eu, assim, já tinha passado para vocês anteriormente alguns textos para vocês lerem. Claro que eu não vou ler isso aqui, porque não precisa. Mas, como eu posso propor um trabalho para vocês, eu vou voltar um pouquinho aqui nesses elementos psicomotores, nesse documento que eu passei para vocês. Quem leu sabe do que eu estou falando, está no grupo. Elementos psicomotores. Vejam vocês. Eu já li eles para vocês agora. Mas aqui eu tenho um documento separado também que vai ajudar vocês nessa proposta que eu vou apresentar hoje. É uma proposta de atividade. Mas primeiro eu preciso saber o seguinte. Deixa eu ver aqui. Espera aí um pouquinho. Andréia está aí?
Não sei se ela tá aí, se caiu. Adriana, deixa eu só te fazer uma pergunta. Aham. Desses textos que você passou para a gente dar uma lida, tem aqui um quadro que você colocou para a gente, que são as habilidades psicomotoras, quadro de aquisições para criança de 3 a 4 anos. Uhum. E vem aqui também até 5 anos. A pergunta que eu faço é o seguinte: a criança ela passa por um processo, né, de estruturação cerebral, ela passa por um processo, né, de psicomotora, toda nessa faixa. Existe uma data, uma idade que ela consegue concluir todas essas faixas psicomotoras, ou seja, até 7 anos, ou depende realmente de cada estrutura funcional da criança, ou não tem uma idade que se fecha isso? Ô, Porque Cris, aqui, de 3 a 4 anos, tem as suas... Aí você colocou aqui, habilidades e idades, 3 a 4 anos, né? Aí vem a coordenação de equilíbrio, que a gente percebe que durante essa faixa de idade apresenta as crianças nesses comportamentos até 5 anos. Mas a minha pergunta é o seguinte: se tem uma idade que a gente pode dizer assim, pronto, fechamos essa idade, a criança já passa por uma outra fase, ou não, Adriana? olha só, Cris. Hoje em dia, né, a gente entende que cada criança é uma criança. Cada vez mais a gente vai lendo e se apropriando disso. Existe eu te posso chamar de parâmetro, entendeu, Cris? Mas eu não posso fechar isso como uma certeza. Porque a partir de livros que eu leio e de muitos textos, artigos, a gente percebe, por exemplo, que tem elementos psicomotores que deveriam ser desenvolvidos, como, por exemplo, você leu aí. Me dá um exemplo aí, de um dos últimos aí, né, e da idade. Fala aí para mim um deles, que está na sua mão, no seu computador, não sei aonde. Então, está de 3 a 4 anos, né? Aí tem aqui a coordenação de equilíbrio. A criança sabe, desde as escalas, as alternativas do tamanho dos pés, é capaz de parar um gesto rápido, consegue andar por obstáculos, ficar sobre um pé só alguns segundos, pode saltar uma distância de 2 metros e Cris, uma altura de 10 centímetros com o pé dominante. então, deixa eu te falar uma coisa. Você leu uma habilidade e você falou assim para mim, tá escrito na tabela, por exemplo, 4 anos, né? Então, uma criança que vem num ritmo regrado, com rotina, com desenvolvimento, com estímulo em casa, mesmo que ela não entre para a escola na creche, mas que ela tenha todo esse incentivo e estímulo desde sempre, sem nenhuma patologia assim, específica que possa comprometer, né? Que às vezes já vem, já nasceu, enfim. Essa idade é um parâmetro. Então, nesse caso, uma criança que já vem nesse esquema todo de estímulo de movimentos, de expressão, de todos esses elementos, entende-se que é nessa idade. Por exemplo, esse que você falou, 3 e 4. A maioria deles, lá para os 5 anos, vai fechando, né? Vai terminando aquela fase da educação infantil. Só, Cris, que tem situações e situações. Às vezes, a gente vê uma criança que não desenvolveu, vou falar abertamente, até em função do próprio contexto familiar mesmo, sabe? Porque eu não estou julgando, não, porque eu acho que cada caso é um caso, cada família é uma família, cada vida é uma vida. Mas eu já vi casos de crianças que o que não desenvolveu até os 4 anos, a criança saiu desenvolvendo dos 4 anos em diante, 5 anos. Então, fechar para você uma idade, eu acho que seria da minha parte uma atitude indevida, entendeu? Mas a gente tem um parâmetro, Cris, sabe? Esse parâmetro em
tem-se que, à medida que você vai oferecendo todas as possibilidades, estímulos, rotina, tudo direitinho, lá entre os 5, né, 6 aninhos no máximo, ela já está com esses esquemas todos aí, em sua maior parte, formados, entendeu? Agora, vai depender muito, porque não dá para comparar, né? Cada caso é um caso, cada contexto é um contexto, e cada criança é uma criança. E lembrando também, que aí eu falo um pouquinho da teoria que eu estudo, que é a teoria bioecológica, né, do Bronfenbrenner. Ele diz para gente que nós somos frutos. Nós temos as nossas características, sim, né? Vimos com a nossa característica. A gente tem também o nosso comportamento, que é um reflexo do nosso contexto familiar ou da maneira... eu estou convivendo com pessoas que se comportam dessa maneira, então eu também vou sendo estimulado, incentivado a me comportar como tal. A gente, além de ter as nossas características, né, a gente também tem as interações que a gente estabelece. Então, isso é um resultado, é um produto, não só que nós somos, mas também das relações que a gente estabelece. Então, assim é a criança. Por isso eu estou falando desse incentivo e desse estímulo. Então, eu não ouso a fechar. Agora, é claro, né, Cris? Por exemplo, você pega uma criança de 8 anos. A criança nem mesmo consegue segurar no lápis. Se ela tiver alguma patologia específica, algum CID, tudo bem, aí você justifica o porquê. Mas se ela não tem nada, não tem diagnóstico, nenhuma evidência, nada, ela não pega o lápis, por quê? Né? Aí já tá assim, aí você compara, Cris, 8 anos, 8 anos tá 8 anos é o quê, gente? Segundo ano, né? Terceiro ano. Segundo ano, 8 anos, a criança tá ali. Terceiro ano, gente, aí você começa a ficar atenta. Porque aí 8 anos também já passou, dependendo do elemento psicomotor também, sabe? Às vezes, Cris, o exemplo da tesoura. Às vezes, aquela criança, quando começou a pegar a tesoura, ao invés de ela ser estimulada, ela foi bloqueada. Aí ela só vai começar a desenvolver isso mais tarde, quando ela já tiver maiorzinha, que ela vai ter coragem de pegar a própria tesoura, sabe? Ela vai começar a perceber aquele movimento. Então, assim, há situações e situações, Cris, por isso que eu não vou fechar para você, entendeu? Entendi, professor. Mas claro que você, com a sua experiência, nós que somos pedagogos e seremos, a gente vai fazendo algumas comparações. Não para criança, lógico. Mas a gente quando eu falo comparar, não é comparar uma criança com a outra, não. É assim, comparar a idade que ela tem com o que ela pode oferecer no seu desenvolvimento, com o que ela está desenvolvendo ali. Né? Esse exemplo da tesoura, poxa, tá com 8 anos, já pega uma tesourinha, gente, numa boa. Então, não pegou ainda, opa, aí já tá, existe um retardo nesse desenvolvimento motor, né? Por alguma razão. Pode ter sido uma falta de incentivo, pode ter sido um bloqueio, e aí só agora ela se sente segura. Então, são casos e casos mesmo. E aí, meus amores, voltando aqui, eu estava falando para vocês desses elementos, mas antes eu quero saber o seguinte. Deixa eu abrir aqui um documento. Ô, professora? Oi, Cleide. Professora? Não sei quem está me chamando agora, me perdi. Andréia. Oi. Hoje, com essa voz. Meu amor, agora... Beleza, fala, Andréia. Me falaram que você estava me procurando, eu estava no banheiro. Então, meu amor, eu quero saber o seguinte. Deixa eu anotar aqui, peraí. Eu não estou ouvindo direito, mas vamos lá. Ô, Andréia. Oi. Por favor, me diga, hoje, nessa turma, quantos grupos são? Da última vez que a gente fez trabalho, acho que eram 5 grupos, professora. 5, é? Eu acho que eram 5 grupos de 7, 8 pessoas, alguma coisa assim.
Adriana, você me chamou? Não, meu amor, eu confundi aqui. Como tá. no É porque início... como eu falei, eu tô assistindo lá fora, mas tá oscilando muito. Aí eu falei, não, meu notebook tá conectado. Aí eu vim aqui dentro, porque aqui tá baixo. Não, tá tudo certo, já resolvi. É porque eu lembrei que você estava com problema de conexão e como ficou, para mim, como eu tô sem fone, ficou bem distante quando eu chamei a Andréia apareceu agora, achei que era você, confundi tudo. Meus amores... Tá bom, mas eu tô aqui. Tá, meu amor, tá bom. Andréia, me fala aí um representante de cada grupo. Peraí, professora, deixa eu só abrir aqui para eu ver rapidinho. Mas se vocês disserem para mim, 7 é muito, que vocês querem aumentar, que querem diminuir o grupo, também para mim tá tudo bom. É que eu tenho uma planilhazinha com o nome dos grupos, que eu já uso para dividir, para ficar certinho. Deixa eu salvar aqui enquanto isso. Ó, aqui tem 6 grupos, professora. 6, então peraí um pouquinho. 6 grupos. Beleza. Fala aí um representante de cada um dos 6 para mim. Ó, Natália. Peraí. Natália, vai. Andréia. Jaqueline. Sim. Aí tem um grupo aqui da Elizabeth, eu não sei se elas vão fazer juntas. Que é um grupo menorzinho. Grupo da Gleice. Pode falar? Pode, amor. E da Margarete. Também não impede vocês mudarem os grupos, não. Assim, porque eu vou fazer uma proposta para vocês agora de trabalho e para a semana que vem, que não é nada tão complexo, não. Já está meio que mastigado para vocês. Cadê aqui o... Tá. Então, a gente temos aqui esses elementos psicomotores, né? Deixa eu compartilhar, deixa eu voltar aqui um pouquinho, peraí. Ô, Andréia, eu vou pedir para você anotar para mim aí e depois você me passa no meu WhatsApp, porque eu saí da tela que eu estava. Tem como? Sim, professora. Eu vou até mandar os grupos lá no grupo da turma, o pessoal ver se vai querer manter o grupo, se vai querer mexer alguma coisa. Tá, tudo bem. Aí você me fala. Então, gente, o que eu quero de vocês? Eu apresentei para vocês os elementos psicomotores, né? Vocês têm eles tanto nos slides que eu vou colocar no grupo, na página lá do AVA, como aqui também, nesse outro arquivo, com toda a explicação da imagem corporal, do tônus, da coordenação, motricidade fina, enfim. Então, o que eu quero de vocês? São 6 grupos a princípio. Aí, todos os grupos têm 7. Quais são os grupos que têm mais alunos? Fala para mim. Professora, pelo que eu estou vendo aqui, os grupos têm 6 alunos nessa divisão. E o grupo com maior número é o grupo da Jaqueline. Tá. Então, é o seguinte. Peraí. Não é muito maior, não, só 8. Fica tranquilo. Então, anota... Eu acho que é só para ela dividir bem o negócio. É isso não. aí. Então, é porque cada grupo vai ficar com um elemento psicomotor, tá? Só que tem grupo que vai ficar com 2, mas não é só porque tem 2 alunos a mais no grupo, não.
É porque, por exemplo, pesquisar sobre ritmo é simples demais. E é óbvio até. Então, vai ter grupo que vai pesquisar 2 elementos. Aí, o ritmo, vocês acham em qualquer local de pesquisa, em qualquer site. Agora, tem outros que vocês vão encontrar, mas vão ter um pouquinho mais de trabalho. E a definição já está por aqui também. Então, vamos lá. Esse grupo da Jaqueline aí, Andréia, anota para mim. Por favor. Posso falar? Pode falar, pode falar. O grupo da Jaqueline, depois eu vou explicar como que vocês vão apresentar e o que vocês vão fazer. O grupo da Jaqueline vai ficar com ritmo e equilíbrio. Que são 2 elementos diferentes. Mas assim, então, depois na proposta, vocês vão entender o que é para fazer. Ritmo e equilíbrio. Beleza. Tem algum outro grupo com essa quantidade? Não, tem um grupo que ele tem 5 pessoas. E os outros têm 6. Tem 2 grupos com 5, na verdade. Eu sou em É o que, professora? Então, Natália tá aí? Se tiver como eu fazer, eu e mais um. Eu tô. Quem tá sozinha, meu amor? Quem falou comigo? Eu não tô vendo vocês, eu tô olhando pro documento. Eu, Elizabeth, eu faço em dupla. Oi, então, meus amores, Elizabeth pode entrar no grupo de quem? Posso fazer em dupla, se tiver problema, eu faço em dupla. Problema? Como? Não, gente. Eu continuo com ela, com a menina, com a Larissa. Ah, você quer fazer com ela? Isso. Então, tá, tudo bem. Deixa eu voltar aqui. Professora. Oi. Sou eu, Adriana. Eu ainda também não tenho um grupo. Será que dá para me encaixar em algum aí? Algum Adriana França? Isso. Eu tinha te colocado no grupo da Natália, se tiver algum problema. Não, pode ser. Pode ser, Adri? Tudo bem. Não sei, peraí. Professora, eu, Ana Paula Correia, também não. Gente, olha só. Eu perguntei para a Andréia porque eu imagino... O grupo da Adriana também. Então, vamos esclarecer aqui. O grupo da Elizabeth é o menor, não é isso? Elizabeth está com quem, Elizabeth? Larissa. Larissa. Mas eu tinha entendido da Andréia que todo mundo aqui está encaixado porque já tinham feito trabalhos anteriores juntos. Vocês, sim. Qual foi o último trabalho que vocês apresentaram em grupo? Acho que foi o seu, não foi? Foi? Então tá, já tem tempo, tá beleza. Tudo bem, sem problemas. Ô, Ana Paula, eu acho que você já tem algum grupo, não tá, Andréia? Dá uma olhada aí. Os grupos antigos estavam assim, Adriana, Ana Paula, Brenda, Tchelane... Peraí um pouquinho. Peraí que eu vou desativar o áudio, aí o pessoal escuta, e aí depois eles falam, não, quero mudar, ou tá bom. Fala agora, Andréia, vai lá. Os grupos estavam assim, né? O grupo da Natália estava com a Adriana França, Ana Paula, Brenda, Tchelane e o Yara, né? O meu grupo estava com a Andressa, Angelina, Fabiane, Luciana e Raíssa. O grupo da Jaque é Adriana Novaes, Alessandra, Ana Cristina, Angélica, Aretusa, Daiana e Joelcia. Aí o grupo da Elizabeth estava Elizabeth, Larissa, Inária, Lorena e Thaís, né? Aí eu acho que vai ter que mover elas para outro grupo. O grupo da Gleice estava Cleide, Eliane, Juliana, Kátia e Valéria. E o outro grupo que tinha seria Margarete, Nachelle, Rosemary, Vitória e Dulce. Então, agora vamos lá. Vocês querem que mude alguma coisa ou pode permanecer? Eu prefiro fazer em dupla, professora, pode ser? Pode. Tá. Mas
Porque você estava em algum desses grupos, Elizabeth? Estava sim. Pode, Quatro, mais 3 meninas, só que aí a gente resolveu fazer em dupla. Tudo bem. Então, Andréia, ao invés de 6 grupos, a gente fica com 7? Beleza, eu vou separar aqui mais um grupo. Andréia, porque no nosso, professora, no nosso grupo são 8. Mas você falou Eliane no meu grupo? Falei sim. Ah, tá, desculpa, tá? Também não ouvi, não. É porque o nosso grupo é eu, Kátia, Juliana, Gleice, Valéria e Eliane. Sim, falei o nome de todo mundo, não se preocupa não. Hã? Falei o nome de todo mundo, pode ficar tranquilo. Ah, tá bom. Fabrícia também. A Fabrícia não estava inclusa, não. O nosso grupo é sempre fechadinho. Ah, não sabia que ela estava fazendo essa matéria, foi mal. Ih, também não sei. Aí agora eu tô na dúvida. Desculpa. Mas aí eu pergunto para ela. É Fabrícia também, tem Fabrícia. E os outros? Tá ok, gente? Os outros? Tá bom, obrigada, Andréia. O meu tá faltando a Cristina. Nada. Andréia, põe Cristina no grupo de Natália. Sendo assim, Andréia, o grupo de Natália fica com quantos? Com o 7. grupo de Natália fica com 7. Tá. O grupo anterior, que você, o que eu falei que ficaria com aqueles elementos, foi o grupo de quem? O que ficaria com 2 elementos seria o grupo da Jaqueline. Tá, o de Natália vai ficar também, anota aí. Tá bom, qual... Ah, tá, já vou falar. Vamos lá. Então, eu falei primeiro do equilíbrio e do ritmo, certo? O grupo da Natália vai ficar com organização espaço-temporal e lateralidade. Anotei. Beleza. Agora me fala outro grupo aí. Pode ser o meu, professor. Seu. Esquema corporal para esse grupo, tá? Anota aí, esquema corporal. Anotei. Próximo representante do grupo. Gleice. Imagem corporal. Anotei. Próximo. Margarete. Tônus. É o quê? Agora eu tive que ir. Tônus. T-O-N-U-S. Tônus. Eita. Mas tem lá nos arquivos, gente. Tônus. Foi já, professor. Falta o grupo da Elizabeth. Quantos grupos faltam? Falta o da Elizabeth e as 3 meninas que eram do grupo. Então, Elizabeth vai ficar com coordenação global ou motricidade ampla. É a mesma coisa, que pode ser chamado de um ou de outro. Coordenação global ou motricidade ampla. Beleza. Já foi? Falta Sobrou né? as meninas. Isso. Motricidade fina. Fina? Isso. Aí o que Foi, professora. Obrigada, Andréia. E depois eu vou pedir para você só organizar isso e encaminhar para mim, por favor, e para eles também, tá? Tá bom, eu vou mandar lá no grupo da turma tudo, só tem que arrumar os grupos direitinho agora. Tá, show de bola. Muito obrigada. Então, o que vocês vão fazer, gente, para a semana que vem? Vocês vão pesquisar sobre esses elementos que couberam a cada grupo. E aí, vai ter um tempo para cada grupo. Claro que agora só tem a turma de vocês, a gente consegue apresentar tranquilamente em um dia. Vou dar 2 opções para vocês, tá? Ou vocês preparam uns slides, por exemplo,
apresenta esse elemento psicomotor, explica o que é esse elemento e, em seguida, traga 2 atividades que podem contribuir com o desenvolvimento desse elemento psicomotor que coube ao grupo. Os grupos que ficaram com 2 elementos, não precisa pesquisar 2 atividades, não. Pesquisa uma para cada. Entendeu, Natália? Natália e... Entendi. Esse outro, Esqueci quem era a outra que estava com 2. Tô entendendo. Jaqueline. Então, é o seguinte, vou repetir. Professora, o que é para trazer semana que vem? Organizem uns slides, um documento que explique o elemento psicomotor. Vocês podem botar assim na frente. Psicomotricidade, pesquisa sobre elementos psicomotores. E, em seguida, apresenta o elemento que coube ao grupo. E aí vai colocar lá o nome do elemento, que é esse que a André anotou aí, e vai botar, explica o que é esse elemento, e depois vai trazer 2 atividades que podem contribuir com o desenvolvimento desse elemento psicomotor. O grupo que ficou com 2 temas não precisa trazer 2 atividades para cada tema, traz uma para cada, porque aí eu equilibro, entendeu? Não fica pesado, a gente se ajuda. Então, o que é esse elemento, que eu também já estou dando texto a vocês com a explicação, mas isso não impede de vocês buscarem mais um pouquinho e trazer a referência disso. Ah, Adriana, eu achei um site muito interessante. Vai lá no final do slide e coloca o e-mail do site de onde vocês tiraram. Adriana, tem outro tipo de apresentação? Tem sim. Se o grupo não quiser trazer slide e quiser apresentar oralmente o que é o elemento e demonstrar ao vivo ali pra gente, também pode, tá? Então, assim, ou você traz só em slide, explica o que é, com os 2 exemplos da brincadeira, tudo explicadinho. Ah, botou lá, tô dando um exemplo, tá, gente? Botou lá que um jogo tal vai ajudar a desenvolver a lateralidade. Explica, né? Um pouquinho, ajuda a desenvolver por quê? A partir do momento que a criança, né? Porque até onde vocês vão pesquisar, gente, vai dar essas orientações também. E vocês já têm mais material também que eu vou encaminhar, vou botar lá para vocês. Então, assim, explica o que é nos slides e depois exemplos de atividades que contribuem com o desenvolvimento desse elemento. Coloca lá, ou atividade, brincadeira, o que for. Exemplo de brincadeiras, que é melhor, né? A gente está falando só de brincadeiras. E aí, não, Adriana, a gente não vai fazer slide, não. O que a gente tem que fazer? Explicar aqui oralmente o que é. Claro que todos vocês vão explicar oralmente, 1 ou 2 representantes de cada grupo. Mas quem está com slide vai mostrar, pode trazer uma imagem da atividade, né? Agora, quem está sem slide tem que promover aí a brincadeira do outro lado da câmera. Eu acho que pode ser que atrapalhe um pouco mais vocês. Vai depender, tem grupo que gosta. Adriana, se a gente quiser gravar um vídeo, pode? Igual a gente fazia antigamente? Pode. Tá livre, tá livre. Mas se não for mostrar a brincadeira pela câmera e nem gravar um vídeo anteriormente para apresentar aqui, tem que preparar o slide com tudo direitinho. O que e 2 tipos de brincadeiras que favoreçam o desenvolvimento desse elemento psicomotor. Qual é a dúvida? Adriana, quanto tempo de apresentação? Vou distribuir direitinho, porque, vamos lá, são 7 grupos. Eu acho que no máximo 15 minutos por grupo, no máximo. Tá bom. No máximo. Não quer dizer que ele tem que ficar os 15, mas eu estou dando já trabalhando com uma ideia, né? Uma estimativa. O que mais, gente? Preste atenção no que eu estou falando.
No slide já tem explicação. No documento dos elementos também tem explicação. E fora o que vocês vão poder pesquisar na internet. Entendeu? E é isso, não tem mistério, não. Se o grupo vai fazer o slide, um começa a preparar o slide, o outro vai lá e complementa, explicando, o outro vai lá. Gente, dá para fazer tranquilamente uma semana. Né? É diferente de você passar aí, prepare uma escala de Kuznets, que dá mais trabalho, né? Aí vai ficar assim, a Adriana está passando muito trabalho. Meus amores, eu sou duas, não esqueçam. Eu trabalho 2 disciplinas, então são coisas diferentes. E aí a gente já vai apresentar na semana que vem esses trabalhos. Qual é a dúvida? E, como dizem meus adolescentes, deu ruim para a professora. Nem te falar nada, professora. É o que, Joelsa? Vou nem falar nada. Olha, Joelsa, é para você. Esse é assim, vamos supor que eu fale do circuito. Aí eu vou ter que falar para que ele serve, em que ele vai ajudar a criança, essas coisas assim? É um resumozinho, né, Luciana? Como que ele pode contribuir com aquele elemento, né? Explica ali bonitinho nos slides. Você pode explicar o que é a brincadeira e como ela contribui com o desenvolvimento do elemento em questão. Porque também tem que dar uma explicação da brincadeira. Vai que é uma brincadeira que ninguém conhece, gente. Hoje em dia, então, tem tantas coisas. Eu sinto que já tem grupo pesquisando, mas eu não ouso arriscar. Vamos lá. Quem é que quer fazer alguma pergunta? Quem cala consente. Todo mundo entendeu tudo, então. Assim tá bom. Ou... Tá bem explicadinho, ou... Ou estão assim, ó. Mais um trabalho. Que nada, depois as mensagens no privado vai chover. Mas olha, gente, é tranquilo. Vocês vão encontrar, vão fazer qualquer dúvida, me chama no privado, tá bom? É isso. Faz parte mesmo, né, gente? Tem que trabalhar. A gente estava com as primeiras aulas teóricas, tem que vir um pouquinho de prática também, faz parte. E é isso. Da minha parte, hoje a gente já encerra. Deixa eu ver que horas são. Como diz Joel, acho que... Tô que tô, hein? Ai, meu Deus do céu. Vou encerrar. Ai, professora. Eu vou encerrar com vocês. Vamos que vamos, Joel, que a figurinha foi sua homenagem. Eu sei disso. Vai dar tudo certo. Qualquer coisa, vocês me perguntem no privado. Que vocês tenham uma noite abençoada, um final de semana de muita paz. Que Deus abençoe muito vocês e todas as tarefas que vocês têm, que eu sei que são muitas. Para uma tal de Adriana, então, só ela já tem 2, né? É porque essa é assim mesmo. Ela não deixa a gente nem respirar. Então, uma quinta e outra sexta. Quando der a vontade de sair da graça, respira fundo e diz assim, não, Que benção. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Para quem, assim, cada um na sua crença, né? Eu sou uma pessoa que acredito na palavra de Deus. Eu sou católica e tudo mais. Mas existe um versículo bíblico que diz que a palavra que sai da nossa boca não volta vazia. Então, estou falando com muito carinho mesmo, não é só por causa de trabalho, obviamente que não, né? Professemos boas palavras, né? Para que esse retorno seja favorável, seja positivo. Pensem nisso. Um beijo no coração e fiquem com Deus, gente. Um beijo, agora vocês queiram brigar comigo, mas eu amo vocês. A gente também te ama. Bom fim de semana. Disso, professora. Nunca, Adriana. Oi, meu amor. Nada. Claro que não. Beijo, professora. Tô brincando, para descontrair um pouquinho, vocês estão muito quietinhos. Fiquem com Deus, tá bom? Uma noite abençoada. Amém. Amém.